Olá, meus amigos, olha, eu resolvi gravar um vídeo rápido aqui e chamar a sua atenção. Chamar a atenção dos pastores, não da liderança maior da Igreja Universal, pois eles não estão nem aí. Eu sou um obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus, fui pastor durante 8 anos e quando eu pedi o meu desligamento, juntamente com a minha esposa, foi por não suportar mais as pressões psicológicas, as cobranças altíssimas que nós tínhamos na região qual estávamos. Então, eu queria saber por que a igreja não expõe isso. Você vê que tem uns ex-bispos aí que estão expondo as verdades, e os bispos têm trabalhado com os obreiros, com o povo da igreja, para que o povo não acredite no que é falado. E eu, poxa, por que os pastores mentem? Eu fico falando com a minha esposa aqui, nós somos obreiros, eu quanto ela, e eu fico falando, poxa, por que a igreja mente tanto? A liderança, os pastores mentem tanto? Aqui na minha igreja, graças a Deus, o regional, ele nunca chegou para comentar conosco a respeito dos vídeos. E eu sei que ele até está fazendo errado, pois o bispo, foi ordem do bispo que todos os pastores passassem para que as pessoas não assistissem os vídeos. Mas eu fico pirado da vida, pois, poxa, estão mentindo. Quando esses ex falam da cobrança, é a pura verdade. Não há o que negar. Ser pastor da Universal de Deus não é para qualquer um. Nós, quando éramos pastores, havia sim uma manipulação. Você não pode trabalhar do jeito que você quer. Existe uma ordem maior e às vezes passa do limite. A cobrança financeiramente, que eu acredito que seja o tema que tem aborrecido a muitos, a cobrança é muito grande. Não venha nenhum pastor dizer para mim que ele não é cobrado. Eu fico com pena. Às vezes eu estou na reunião ali, como foi o caso dessa fogueira santa agora, essa passada, que o pastor reuniu a gente A gente subiu na sexta, o povo subiu no domingo, e na quarta-feira à noite ele reuniu os obreiros para poder falar, poxa, teve muito obreiro que foi infiel. E quando ele falou isso, eu já vi logo que o quê? Que não foi bom a fogueira santa para ele. Por isso que ele chegou a comentar para que os obreiros se conscientizassem em ser fiel. E aqueles que não fizeram seus votos, trazer os votos para que ele possa, até o final desse mês, bater a sua meta. Porque é assim, meu amigo. A Igreja Universal é assim. O trabalho na Igreja é desse jeito. No mês da Fogueira Santa, como os outros meses, existe uma responsabilidade que a igreja dá ao pastor de ele cumprir meta daquele mês. E eu vejo a mentira. Os pastores, os bispos tentando esconder isso das pessoas. Não há o que esconder. O pastor da Igreja Universal do Reino de Deus é cobrado sim. Existe o livro lá que tem o valor que aquela igreja tem que dar todo mês. E ele não pode ter menos que aquele valor. Então todo mês é uma guerra. Eu fiquei quase 10 anos e durante esses quase 10 anos foi essa guerra. Mas nem sempre foi assim. Eu acredito que tanto eu como os que estão hoje, que saíram, quando entraram para fazer a obra no seu início, foram com o coração aberto, com o coração sincero, com a vontade de ganhar almas, muito mais do que já ganhava quando era obreiro. E quando entraram e descobriram que existia uma boleta, que existe um caderno mensal, uma meta mensal, eles talvez foi um baque para ele. Só que, como já está dentro, ele se adapta àquele sistema da Igreja Universal, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu fui auxiliar, quando o pastor me chamou ao escritório e falou, olha, a sua reunião dá R$ 3.000.
Então você não pode aceitar dar 3 mil, porque 3 mil dava com o pastor que estava antes de você. E em diante eu comecei a trabalhar para a minha reunião. E dito e certo, ele falou, você vai trabalhar forte. Eu trabalhei forte. Nas primeiras os primeiros meses ele até me ensinou, olha, faz esse propósito, dá esse envelope aqui, ó, isso é bom. Ou seja, me ensinando técnicas para poder arrecadar, para poder fazer com que as pessoas fizessem a campanha e trouxessem suas ofertas. Então me ensinou algumas coisas e foi. E ele nem trabalhava muito. Então você trabalhando forte, você consegue dobrar esse valor. É fácil, fácil. E eu a princípio me assustei, porque eu achei que não existiam essas coisas e me surpreendi. Então, no começo, na hora deu um baque, só que aprendi, sim senhor, tá ligado, e fomos em frente. Então, daquele dia e 8 meses depois, eu fui abençoado, pois aquela reunião estava mensalmente, estava dando R$ 7.500. Então, eu fui abençoado, peguei logo a minha igreja, depois da primeira igreja que eu fui auxiliar, peguei logo uma igreja própria e fui fazer parte daquilo. Então lá, pô, cresce lá, bota povo. Por quê? Porque o povo chama o dinheiro. Se tem povo, tem oferta. Foi a surpresa maior ainda, porque eu tinha uma meta de 7 mil que eu mesmo tinha feito naquela igreja, e quando fui para a minha primeira igreja, a meta dessa igreja era R$ 21.000, que foi o mês maior dessa igreja, e ela estava com 16 quando eu peguei ela. Mas o bispo responsável pela região que eu estava falou, olha, essa igreja aí, você vê que o mês dela é 16, só que o real dela tem que ser 21 mil. E eu, sim senhor, bispo, vamos trabalhar para chegar lá. Então, você não é cobrado, o bispo não falou, olha, bota lá, ó, tem 100 pessoas na igreja e você tem que botar 200 pessoas. O bispo não enfatiza, não fica toda semana, rapaz, tem que crescer lá. Só existe cobrança de almas dentro da igreja quando a igreja é aquela que está começando agora, que tem lá 10 pessoas, 15 pessoas lá, e os pastores até cobram. Se não tem povo, não tem oferta. Então, a minha igreja que eu peguei já era uma igreja feita, com membros, obreiros e tal. Os meses crescendo aos pouquinhos, os meses dificultoso. Tinha que trazer povo. Pelo povo que tinha, não dava para colocar aquele mês em 21 mil, 23 mil, não dava. Então, o pastor falou, você tem que crescer lá de povo. Se não tiver povo, não vai ter oferta. Então, vamos trabalhar. Chamei os obreiros da igreja, vamos trabalhar, vamos para a rua trabalhar. Chamar o povo para terça-feira, para reconvidá-los para quarta, domingo. Então, as pessoas iam aprendendo ali a dizimar e tal, aquele o processo todo de conversão e de fidelidade para as pessoas. Então, crescendo, não cheguei nessa igreja a colocar 23 mil, mas eu consegui deixar em 18.500 com muita dificuldade. E ali em diante fui crescendo, e casei e tal. Desculpa. Tanto é que para casar não demorei muito, porque eu fui crescendo os meus meses. E o bispo falou, se você pegar essa igreja e crescer pelo menos 30% do valor que ela é, você vai ter o casamento liberado. Eu, sim senhor, tá ligado. Tanto é que eu me programei já para casar. O dinheiro sai do seu próprio bolso, você tem que juntar para comprar. Nós entramos de um jeito, só que se acostumou, quando tomamos o primeiro baque da cobrança, nós se adaptamos. Então você que é pastor, você sabe disso. Você se adaptou ao sistema universal. Hoje você não vê com maus olhos, você vê como o trabalho da fé de Deus, mas você tem que ser sincero, você é cobrado, é manipulado ali. Existe alguém que manipulando, falando, olha, você tem que colocar tanto lá, tem que ser tanto, se não for tanto, você perde. Isso é manipulação, pô. Se eu pego uma igreja de 50 mil e se eu não colocar em 60, eu vou perder, eu estou sendo manipulado a colocar em 60. E eu não entendo por que os pastores mentem tanto, tentam esconder. Eu vi agora o vídeo do Natan
Ele falando que a igreja colocou o canal no YouTube dele na justiça. E eu não entendi o porquê a igreja quer esconder isso das pessoas com medo de perder os membros, com medo de perder os obreiros. Não, meu amigo. Mostra a verdade, igreja, para os obreiros pela Univer. E o bispo Mauser, ele falou para a gente, olha, eu não tenho que dar explicação, a gente não tem que dar explicação nenhuma, ou seja, não falou nada. Um obreiro ali estava duvidoso, um obreiro ali estava com dificuldades, e ele não soube o que falar. Eu acredito que esse obreiro até hoje está com os maus olhos ali, está com pensativo. Por quê? Porque não deu resposta para ele, não tem resposta. A igreja não tem o que falar, porque é a pura verdade. Se todos os pastores que saíram, que já não estão mais, gravar um vídeo falando do trabalho, você pode ter certeza, a conversa vai ser a mesma. Cobrança, cobrança, cobrança e cobranças. É porque a maioria não gravou. Você vê aí um ou dois, três que fala da sua experiência e eles não estão perturbados. Até por estar falando isso, pois estão falando a verdade. Eu não sei como vivem a decorrer do seu dia a dia, se são fiéis a Deus, se têm a sua vida em retidão para Deus. Eu não posso julgá-los. Mas quando algum ex abre a boca para falar de mês, lógico que existe. Quantos eu não já vi? Eu lembro que fui auxiliar um pastor, que a geladeira desse pastor tinha latas de cervejas. Ele não percebeu que eu vi, mas eu vi. E eu nunca falei para ninguém. Passei esse tempo todo na igreja e nunca falei para ninguém, nunca comentei com ninguém. Um outro pastor, ficou até colega meu na região que a gente passou, eu vi ele na noite, indo, voltando de um carro com um colega, na boate. Eu nunca falei para ninguém. Eu falei, vão na sua fé que eu vou na minha. Nunca falei para ninguém. Poxa, então existe essas injustiças. A igreja, o que eles estão expondo aí, é verdade, existe mesmo. Tem pastor de Deus? Tem. É a minoria, infelizmente. Só que existe tudo isso aí. Ficar escondendo de quem? Para me casar, Bispo Guaraci, para que eu possa desse casar, só me cobrou crescimento. Para aumentar minha ajuda de custo, Bispo Guaraci, só me cobrou. É porque eu não sei fazer aqui. Moisés, que está lá em, se eu não me engano, Colômbia, Estados Unidos, hoje. Eu lembro que eu trabalhei com ele, um pastor mercenário. Pensava em dinheiro, só sabia falar em dinheiro. Eu falava para ele que as pessoas da igreja onde eu estava eram um povo mais humilde. E ele, não tô nem aí, eu quero que você traga. Se você não crescer, se você não pagar o jornal, se você não dar o dinheiro dos livros do bispo, você vai perder a igreja e acabou. Ou seja, são pastores descontrolados que se adaptaram ao sistema e só sabem viver pedindo, pedindo, pedindo e arrecadando para que ele possa se promover. Tanto é que esse pastor hoje foi para fora do país e lá talvez vai pegar uma região. Por quê? Porque é um pastor que arranca dinheiro das pessoas e como forma para se auto-beneficiar. Porque a igreja que ele está, aquele pastor a sede regional, ele ficou quase 2 anos, ninguém ricou, ninguém comprou um carro novo, como é prometido nas nossas reuniões. Ninguém. 3 fogueiras santas, você fiel, e de repente tá lá. Ninguém foi abençoado em nada, e hoje ele está num status maior na Igreja Universal. Fazer o quê? Para mim não deu, pedi para sair, permaneci de obreiro até hoje como eu estou. Para mim não tem problema, só sei de uma coisa, para mim não dá. E para a igreja, a direção, para de querer mentir para as pessoas. A minha vontade era de poder sair falando para todo mundo isso. Mas não. Que Deus faça a obra. Eu só gravei esse vídeo porque eu estou de saco cheio da igreja querendo encobrir as verdades do reino. E essa é a verdade. A cobrança é a